Olá, meninas, bom dia! Hoje nós vamos dar início a uma nova disciplina chamada Administração em Enfermagem. E aí nós começamos a nossa disciplina entendendo um pouco mais sobre o que é essa administração, qual a relação dela com a enfermagem e outros conceitos que vamos aprender ao longo dela, certo? Como vocês já me conhecem, eu sou a professora Thaisa, vamos dar continuidade nessa disciplina. Então, a administração em enfermagem, ela tem um precursor, tem um estudioso, cujo nome dele é Fayol, onde ele começou a definir essa administração como o ato de administrar, E esse ato de administrar, ele subentende-se em alguns outros quesitos, como prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Atualmente, com as contribuições de uma abordagem neoclássica da administração, mais para frente nós vamos conhecer todas as teorias administrativas, vocês vão entender o que eu estou falando. E aí, um dos nomes mais clássicos dessas teorias da administração é Peter Drucker, E aí começou que esses princípios acima mencionados foram retrabalhados, reorganizados e são reconhecidos como planejar, organizar, dirigir e controlar, cuja sigla ficou PODC, certo? Então, ele viu que existiam esses atos aqui de administrar, novamente ele reestudou, reorganizou e definiu como esses novos atos. Porém, ressalta-se que dentre estas funções, as que sofreram transformações na forma de abordar foram comandar e coordenar, que hoje nós chamamos de dirigir, liderança, certo? Então, antigamente, quando Fayol estudou nessa administração em enfermagem, e com o passar do tempo, ele modificou alguns termos, como comandar e coordenar, modificando hoje para a nossa realidade, que seria o termo dirigir, que é a questão da liderança em enfermagem, que nós vamos ver também nas aulas mais posteriores. Então, a história da administração, ela é tão antiga quanto a própria história do universo. Não há nenhum registro da história que aponte quem foi o primeiro administrador. Porém, quando os homens se espalharam na Terra, procuraram viver em grupos. E aí começaram a se proteger dos grandes animais, E tudo isso necessitava da liderança de um indivíduo mais forte, que autocraticamente estabelecia as regras de convivência no grupo. Então, desde a antiguidade, sempre existiu um líder, certo? Com o passar do tempo, foram surgindo novos grupos que aí começaram a se expandir. E aí, através das conquistas militares, até construírem novos povos, novos reinos e novas nações, mas sempre existiu um líder. Na primeira fase da administração, a gente observa que em todo o contexto da evolução histórica, a gente observa uma administração desenvolvida em duas fases, certo? A primeira fase empírica da administração e depois a segunda fase empírica da administração. A primeira fase da administração seria o período teocrático. Esse período teocrático era uma forma de governo em que a autoridade era emanada dos deuses, As ordens vinham dos deuses ou de Deus. E aí destacam-se, nesse período, as contribuições de Moisés, que a gente pode encontrar na leitura bíblica, lá em Êxodo, de Hammurabi, dos faraós egípcios, entre outros. Ainda na primeira fase da administração, existe também um período dos precursores da administração científica. O que é isso? Os criadores dessa administração científica. E aí, nesse período, a administração recebe a influência de outros pensadores. E aí, esses pensadores são Sócrates, provavelmente vocês já ouviram falar em Sócrates, O famoso da frase, só sei que nada sei. E que Sócrates, ele considerou essa administração uma habilidade pessoal, que é separada do conhecimento técnico e da experiência. Então, é algo que advém do ser humano. Ele via isso como algo instintivo do ser humano, e não como uma habilidade adquirida com a tecnicidade ou da experiência. Já Platão, em 429 a.C., que viveu até 347 a.C.,
Ele também é um filósofo grego, e aí ele expôs seu ponto de vista sobre a forma democrática de governo e da administração dos negócios públicos. Então, Platão ele já foi mais, né, voltado para uma administração voltada para aquelas pessoas que governavam, certo? Os negócios públicos daquela época. Já Aristóteles, que viveu entre 384 a.C. e 322 a.C., também é um filósofo grego. Ele já defende a divisão do trabalho e a união dos esforços dos trabalhadores. Então, vocês veem que cada pensador, ele reflete sobre uma opinião sobre a administração, tá? E aí, além da contribuição desses filósofos, a administração ela recebe também influência de diversos campos do conhecimento e também da organização social, cultural e vem vivenciando, né, ao longo dos períodos históricos. E aí, mais uma vez, né, lembrando das aulas de saúde mental, a gente traz a Igreja Católica com uma marcante influência no destino dos povos, né? E também na administração, por conta do seu modelo de estrutura organizacional, né, da hierarquia trazida pela Igreja, da questão da autoridade e também da coordenação funcional. Era a Igreja também que coordenava a sociedade naquela época. Porém, né, a estrutura da organização eclesiástica, né, a estrutura da organização da igreja, ela serviu também de modelo para muitas organizações. E aí, graças às grandes experiências bem-sucedidas naquela época, elas passaram também a incorporar uma infinidade de princípios, né, e normas administrativas também na Igreja Católica. É tanto que a gente observa na Igreja Católica a divisão, né? O padre, o bispo, certo? O Papa tem uma hierarquia também na igreja. E também é inquestionável a influência também exercida pelo poder militar, certo? Porque também foi o poder militar que ajudou na abordagem, né, no desenvolvimento das teorias administrativas, que é o que a gente vai aprender mais no futuro. Por exemplo, o princípio da unidade de comando e da escala hierárquica. Também no poder militar nós temos a hierarquia, né? Tem um soldado, tem um tenente, tem um coronel. Então, segue uma hierarquia, segue uma escala e segue um nível de comando, tá? E aí depois a gente vai aprender o que isso tem a ver com a enfermagem. Já na segunda fase da administração, já começa a se caracterizar por um estudo do método científico, né? Seria a utilização de experiências testadas no processo de causa e efeito nas funções de previsão, organização, comando, coordenação e controle. Lembra que eu falei desses 5 itens no início da aula? E aí, essa segunda fase, ela pode ser dividida em 3 períodos. O período clássico, o neoclássico e o moderno. No período clássico, teve como principal característica a gerência do trabalho, né? Então, muitos pensadores famosos, né? Muitos influenciadores, provavelmente vocês já ouviram falar, em Frederick Taylor, em Gilbert, Henrique Fayol, que foi o primeiro lá que eu falei, certo? James Money e Gantz. Já no período neoclássico, caracterizou-se por enfatizar as relações humanas e o fundamento do behaviorismo. O que seria isso? O comportamento humano na organização. Então, como o comportamento humano influencia no trabalho, tá? E o período moderno já começou a destacar por ressaltar uma teoria organizacional e análise de sistema. Como é que está o sistema para esse trabalhador manter, né, suas relações, sua capacidade de trabalho, tudo isso. Então, somente conhecendo os princípios em que se fundamentam a administração e possuindo habilidades para tomar decisões, é que o técnico de enfermagem pode usar corretamente essas teorias que a gente vai aprender, né? A teoria de planejar, executar, avaliar ações, né, na prática do serviço de enfermagem. A contribuição da enfermagem para a administração, ela é relativa a conhecimentos, a habilidades, a ter atitude, a ter liderança na prestação da assistência à saúde, certo? Você, enquanto técnico, você tem que ter conhecimento dos materiais que você vai utilizar, né? Você tem que prover quando ele está perto de acabar, né? Planejar, falar com a enfermeira, o que está faltando, né? Saber executar a partir do seu conhecimento técnico, de acordo com aqueles materiais que estão ali dispostos. Avaliar as condições de sua prática profissional. Então, ó, tudo isso está dentro da administração e enfermagem, tá? A
administração científica, ela já é denominada assim porque ela começa a se originar de uma observação dos meios de produção, que aí começa a proporcionar uma base para uma observação racional do trabalho e para o surgimento dos princípios da administração. Então, é a partir da observação das minhas condições de trabalho que começa a surgir esses princípios da administração. O primeiro nome, né, que começa a marcar essa parte da administração científica é Frederick Taylor, certo? Ele é muito importante nessa época. E aí começa depois a ser apresentados alguns dos princípios taylorianos. Então, vamos entender o que Taylor tem a ver com essa administração científica, tá? Então, Taylor, ela começou a propor algumas ideias da administração, certo? Então, nesse momento, ele fala sobre uma organização racional do trabalho, onde ele começa a pensar que na análise do trabalho do operário e no estudo dos tempos e movimentos. Então, ele começa a pensar numa questão de fragmentação das tarefas e na especialização do trabalhador. Então, ele pensa que se fragmentar as tarefas, não vai ficar tanta gente sobrecarregada e eu tendo especialistas em cada área, vai ser melhor, porque aí cada um vai ter mais propriedade sobre aquele determinado assunto. Imagine, desde a antiguidade, há muitos anos atrás, Taylor já pensava dessa forma. Taylor também pensou na lei da fadiga. O que é isso? Trata-se de um estudo, realizado por Gilbert, que é um colaborador de Taylor, um amigo de Taylor daquela época, que pensava também ajudou ele. E aí ele chegou à conclusão que a fadiga é considerada um redutor da eficiência. Quando a gente está muito cansado, a gente tende a produzir menos, Então, a gente tende a trabalhar menos, a entender menos as coisas, Então, para reduzir essa fadiga, é necessário que sejam observados alguns princípios da economia de movimentos, eliminando aqueles desnecessários e fadigantes. E aí ele começa, a questão da especialização do trabalho. Porque aí, quando você tem um indivíduo que é especialista naquele determinado assunto, ele começa a assumir determinadas tarefas a serem realizadas. E aí o trabalho se torna menos cansativo, menos fadigante para as outras pessoas. A sobrecarga de trabalho é menor. Ele também pensou sobre os desenhos de cargos e tarefas, Que ele começa a enfatizar o trabalho, de forma simples e repetitiva das linhas de produção e montagem. E aí fala sobre a padronização e as condições de trabalho que asseguram a eficiência. Então, nesse momento, ele já pensa na padronização, de ter um trabalho ali, você ter que fazer aquela determinada função, certo? Mas com condições de trabalho que lhe assegurem que você consiga cumprir a sua função de maneira digna, certo? Para que você consiga render mais e trazer maior eficiência para o trabalho. Outra coisa que ele já pensou foi da questão do incentivo salarial e prêmios de produção, porque ele pensou assim, o interesse básico do trabalhador é o quê? O ganho material, certo? Convenhamos que ninguém trabalha só por amor, A gente trabalha também porque a gente tem contas a pagar, porque a gente tem compromissos para honrar, certo? A gente não vive de luz, a gente tem conta de água, de luz, de tudo, E aí, quanto mais a gente estimula esse indivíduo a produzir individualmente o máximo possível, mais ele vai receber um estímulo e aí ele pode ter o interesse, de ganhar mais, ter um incentivo monetário. Então, eu estimulo esse trabalhador a partir de um incentivo salarial, a prêmios na produção, Muitas empresas têm isso, de nomear quem é o trabalhador, o funcionário do mês. Então, tudo isso é um estímulo ao funcionário, não só o salário. Ele pensou também no conceito de homo econômicos. O que é isso? O homem econômico significa que o homem procura trabalho não porque gosta dele, mas como meio de ganhar um salário que lhe garanta sobrevivência. Então ele pensou, o homem não vai trabalhar somente porque ele ama. Ele trabalha porque ele tem contas a zelar, Ele tem compromissos a zelar. Então ele pensou também nesse conceito. Ele pensou também no conceito de padronização, que significa a aplicação de métodos científicos para obter-se a uniformidade do trabalho e a redução de custos. E aí Taylor ele começa a preocupar porque essa padronização começa a reduzir a simplificação e uma constante busca na obtenção da eficiência. Então ele pensou assim, se eu padronizar, colocar todo mundo com uma farda igual,
se eu botar todo mundo para comer no mesmo horário, se eu botar todo mundo para fazer coisas que rendam, né, para esse trabalhador, fazendo que o trabalho dele fique menos fadigante e que eu obtenha mais lucros, né, e uma eficiência no trabalho, isso é interessante para o meu local de trabalho. Ele também pensou numa supervisão funcional. O que é isso? Taylor começou a propor uma supervisão simplesmente por causa da divisão do trabalho e da especialização. Então, se eu divido o trabalho e coloco especialistas para determinada função, eu preciso de alguém para supervisionar, certo? Mas e o que significa essa supervisão funcional? Seria nada mais do que a existência de diversos supervisores, cada um especializado em determinada área, e aí eles têm autoridade funcional. O que é isso? Relativa somente à sua especialidade, sobre os seus respectivos subordinados. Como seria isso, Pro? Existe uma fábrica, tá? E aí, nessa fábrica, nós temos a área de produção, a área de manutenção, nós temos a área da cantina, e aí eu coloco um supervisor para a área do refeitório, coloco um supervisor para a área de manutenção e um supervisor para a área de produção, onde cada especialidade vai ficar responsável pelos seus subordinados, certo? Dividindo o trabalho e compreendendo tudo isso aí que eu já expliquei das ideias de Taylor. Porém, o que vocês acham de qual seria a influência dessa administração científica, de tudo que eu falei aí com relação à enfermagem? O que tudo que eu falei tem a ver com a enfermagem? Vamos entender? Então, há na enfermagem uma preocupação com regras e normas, né, que devem ser obedecidas por todos os profissionais. Isso também é o que rege nosso conselho, né? Nosso código de ética. A gente tem que respeitar essas regras e essas normas. A divisão do trabalho na enfermagem faz com que haja uma especialização de seus membros nas tarefas de competência do auxiliar, do técnico, do enfermeiro, que certamente norteia a prática de enfermagem. Então, a gente já tem, né? Tem o enfermeiro obstetra, né? Tem o enfermeiro hospitalar, tem o enfermeiro de PSF, tem o técnico de enfermagem do trabalho, né? Tem um técnico de enfermagem que trabalha no laboratório, tem um técnico de enfermagem que trabalha numa sala de vacina, tem um técnico de enfermagem que trabalha na área hospitalar, e por isso existem as especializações, certo? E temos também que falar sobre o método de trabalho funcionalista, que é tipicamente mecanicista da administração. E aí ele começa a direcionar essa assistência de enfermagem, né? Tornando fragmentada as suas atividades. Ou seja, cada membro da equipe de enfermagem tem a sua tarefa contextualizada e individualizada. Isso não quer dizer que eu sou profissional de enfermagem e eu vou fazer apenas o meu serviço e eu deixo ali para o outro colega. Não. A gente está falando em que quando a gente subdivide o trabalho, já pensou todos os técnicos de enfermagem responsáveis por todos os 40 leitos do setor? Não dá, né? Então, a gente subdivide, né? Coloca um técnico alocado para alguma quantidade de pacientes, justamente para manter todas aquelas ideias de Taylor que já foi discutida, né? A questão de sobrecarga, a questão de divisão do trabalho, a questão da eficiência, a questão de manter os níveis de produção, tá certo? Essas são as referências dessa aula e essa é a nossa primeira aula, daremos continuidade, tá?